Olá, eu me chamo Matheus Menezes e vou apresentar um trabalho que eu desenvolvi enquanto bolsista no programa de iniciação à docência na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, com o apoio do CNPq. O trabalho tem como título A Prática Orquestral no programa Música na Escola na cidade de Feira de Santana, e eu tive como orientadora a professora doutora Simone Marques Braga. E para iniciarmos a apresentação, vamos entender como nasceu esse programa que trouxe consigo novas possibilidades. O programa Música na Escola em Feira de Santana é uma iniciativa da Prefeitura do município através da Secretaria Municipal de Educação, que promove aulas de música para alunos da educação infantil, do ensino fundamental e da educação para jovens e adultos da Rede Municipal de Educação. Desde o ano de 2015, sendo beneficiados 3.000 alunos distribuídos em 53 escolas. Para ministrar as aulas, o programa conta com a participação de 46 monitores escolhidos em um processo seletivo. Os objetivos traçados para essa pesquisa foram os seguintes: investigar os desafios e possibilidades de adequação do funcionamento de uma orquestra inserida no contexto escolar, investigar a logística de funcionamento da orquestra no contexto escolar, participantes envolvidos, espaço físico, recursos, carga horária, horários de ensaios e treinos, e investigar o repertório, conteúdos e as dinâmicas de ensaio utilizadas. E falando em música, estão abertas aí as inscrições para o programa Música na Escola, voltado para estudantes da Rede Municipal de Ensino. São vagas para crianças que não querem apenas aprender a tocar o instrumento, mas que também vão ter a chance de participar de uma orquestra e descobrir um mundo cheio de sons e acordes. Carlos Eduardo entrou no programa Música na Escola no ano passado. Nem sabia que instrumento iria tocar. Entre as 14 opções, acabou escolhendo um que ele não conhecia, o clarinete. Eu gosto muito quando eu descobri. Eu ficava com dúvida qual ia tocar. Aí quando eu vi o professor, eu quis o clarinete. O garotinho de 9 anos é um dos músicos da Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil Princesa do Sertão. As crianças têm as aulas, com os instrutores de cada naipe. Então, eles têm as aulas individuais de naipe, depois a gente tem as aulas de prática de conjunto, que aí a gente faz a questão, o ensaio do repertório e também a própria prática de conjunto, onde cada criança vai aprender onde é que cabe o seu instrumento dentro da orquestra. Os professores da orquestra vibram com os pupilos. Para a gente é um sonho também, Porque a partir do momento que a gente começa a fazer música, como alguns aqui falaram, que transmite tranquilidade, que mexe realmente com o interior, então a gente se sente também feliz com esse trabalho. Sobre a metodologia utilizada, o plano de trabalho buscou dialogar com o projeto de pesquisa Música na Escola, investigando práticas pedagógicas musicais. Esse diálogo possibilitou a utilização de alguns procedimentos metodológicos semelhantes, a exemplo da abordagem quali-quantitativa, ou seja, foram obtidos dados quantitativos e dados qualitativos, com ênfase no caráter qualitativo, visto que o objetivo a ser investigado foram as contribuições sociais que a orquestra pôde trazer para os envolvidos. O instrumento de coleta foi a entrevista, usada como forma de conseguir informações diretas sobre a orquestra. Foram perguntas feitas tanto à coordenação, como também para os monitores, estes que puderam nos fornecer informações musicais acerca da orquestra e até curiosidades que foram desde nomes de grandes professores da história da música que tiveram seus pensamentos e métodos usados para desenvolver as dinâmicas dos ensaios, até sobre como funcionava a manutenção dos instrumentos. Após a realização das entrevistas, é hora de analisá-las. Então, as respostas foram organizadas em duas tabelas, uma com as respostas dos monitores e outra com as respostas da coordenação. Em seguida, a análise das duas foram cruzadas para se chegar a um único resultado. Após o cruzamento, chegamos à conclusão de alguns pontos. Foram identificados alguns desafios, como o espaço inadequado acusticamente e a impossibilidade dos estudantes levarem os instrumentos para estudar em outros locais. Já na questão dos ensaios, conta-se com 2 instrutores por família de instrumento, um professor de teoria, 2 contra-regras e um luthier. Segundo o monitor 1, com essa formação o ensaio funcionava de forma organizada. Quanto à dinâmica utilizada nos ensaios, cada naipe ensaiava separadamente e no dia do ensaio geral passava cada naipe e depois fazia-se a junção de todos. No tocante aos instrumentos, tem o instrumental básico de uma orquestra, alguns instrumentos de corda, madeiras e percussão. Para treinos, são utilizadas as escalas e arpejos dentro da tonalidade das peças, treinando também a articulação e a arcada por naipes.
monitores. Ainda no tocante às obras utilizadas, algumas possuíam dicas de execução, auxiliando e complementando o trabalho dos monitores. O repertório é variado e sempre adequado ao nível dos alunos. Acredita-se que essa preocupação é de suma importância, pois torna palpável a evolução do instrumento, o que motiva os alunos a querer sempre mais. Tudo isso era decidido em reuniões promovidas pela orquestra. A partir também da análise dos dados coletados nas entrevistas, pude constatar o que alguns autores afirmam sobre o ensino de música por meio da orquestra. Por exemplo, Tourinho, 2008, vem nos dizer que a prática coletiva estimula a troca de experiências entre os participantes. Outro exemplo, Cruvinel, 2004, diz que no ensino coletivo, inicialmente a aprendizagem acontece pela repetição. De forma geral, os objetivos foram concluídos, apesar de alguns dados não terem sido detalhados pelos entrevistados, como por exemplo os horários das atividades, pois só foi sinalizado que as atividades ocorriam durante toda a semana. Porém, essa informação traz alguns questionamentos, como todo dia na semana? Quantas horas por dia? Se os encontros acontecem em apenas um dia na semana, o aluno que não tem instrumento treina apenas uma vez na semana. Muito provavelmente esse aluno terá dificuldades para evoluir, o que afetaria diretamente o desempenho da performance da orquestra. Esses são alguns detalhes que acabam sendo muito importantes para a total compreensão acerca de certos pontos do trabalho da orquestra. Entretanto, eu acredito que esses detalhes não ofuscaram o significado do trabalho desenvolvido pela orquestra. Um compromisso muito belo, inspirador e principalmente muito necessário. Com a sociedade caminhando cada vez mais em direção ao mundo digital e nossas crianças e jovens imersos em um entretenimento muitas vezes vazio, supérfluo, que não agrega para o crescimento, trabalhos como o da orquestra é uma rica oportunidade de resgatar a vivacidade e alimentar a alma dessas pessoas. A arte tem esse poder. O formato de tocar em um grupo grande, que é proposto pela orquestra, automaticamente nos força a aprender sobre e como conviver com pessoas, entender que cada um tem seu tempo, tem seu jeito de aprender as coisas. Ou seja, além da arte, o trabalho promovido pela orquestra presenteia a todos os envolvidos com um aprendizado sobre como viver em sociedade, entendendo e respeitando o próximo. E por fim, conclui-se ser viável o funcionamento da orquestra na escola, pois, apesar de alguns desafios como a falta de recursos, coordenação e monitores da Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil Princesa do Sertão conseguiram desenvolver o projeto. Agradeço por sua atenção à minha apresentação e aqui está algumas fontes de autores que utilizei para este trabalho. Fique agora com um registro de uma das apresentações da Orquestra Princesinha do Sertão.